gente começou o Tome Ciência em outubro de 87 aqui na TVE, vinha na cabeça, afinal de contas, essa questão dos avanços científicos, a aplicação deles, aonde a gente localizava. E na época passavam filmes tipo Robocop e outros com o ator vivendo um ambiente onde tudo acontecia, as máquinas planejavam tudo. A gente foi descobrir naquela época que existiam prédios em São Paulo e no Rio de Janeiro, comandados pela tal da inteligência artificial. E na época ainda era uma coisa pequena, inexpressiva em termos de volume, mas hoje em dia tem crescido muito isso, e é comum a discussão, e recentemente até essa discussão passou pelo presidente da República chamando os automóveis brasileiros de carroça por falta de computadores de bordo. Afinal de contas, o que é essa inteligência artificial? Que aplicações ela tem e em que ponto nós estamos com a questão da inteligência artificial no país? É exatamente isso que vamos discutir hoje. Eu vou apresentar para vocês, inicialmente, como um dos debatedores, o Carlos José Lucena, que é diretor do Departamento de Informática da PUC do Rio de Janeiro. Ao lado dele, Doris de Aragon, que é presidente do Instituto de Lógica, Filosofia e Teoria da Ciência. Nome, né? Seríssimo, lá da UF. Certamente o departamento, o serviço também não é sério. E, por fim, Emanuel Lopes Passo, que naquela época foi a pessoa que nos auxiliou na tal matéria. Emanuel, para retomar a partir daquele ponto, essa questão do que é uma inteligência artificial. Para muita gente, o computador poderia pensar pela gente. É óbvio que se é o homem que faz o computador, fica difícil a gente imaginar que um computador pense pela gente. Então, acho que era bom esclarecer de cara, né? A parte de inteligência artificial, quer dizer, essa tecnologia, ela é colocada para auxiliar o homem, não para substituir o homem. Essa é a primeira coisa. E segundo, que você trabalha em informática sempre com dados e informações. Quer dizer, você junta dados, coloca informações num banco de dados, recupera essas informações. Com o advento da inteligência artificial, você começou a trabalhar também com conhecimento, que não é só informação. Conhecimento, por exemplo, se faz calor, então vai chover, isso é um tipo de um conhecimento do homem. Então, como manipular esse conhecimento, como armazenar, usar esse conhecimento. E esse conhecimento colocado dentro do computador, quer dizer, ficou sendo chamado de uma inteligência artificial, porque é dentro do computador. Nós poderíamos já considerar essa inteligência artificial como um critério de opções que o computador passa automaticamente fazer por programação do ser humano. Era o exemplo daquela questão do prédio que regulava de acordo com a temperatura externa, a temperatura interna, com a mania de economizar. Isso. Mas alguém disse para ele como fazia esse processo, a compensação. Um caso bem interessante seria você usar o computador no automóvel, por exemplo. Quando eu vim para cá agora, o meu automóvel estava piscando lá, dizendo que ele só tinha 24 quilômetros para andar, porque a minha gasolina já estava baixa. Ele tem um computador de bordo. Então, isso é uma forma de você colocar qual é a inteligência dali. Ele está me informando que o tanque está baixo, ele informa a velocidade média. Aquele avião que caiu no Amazonas, ele não tinha nenhum tipo de sistema de inteligência artificial. O piloto, quando posicionou o avião, se tivesse um sistema inteligente, ele podia avisar, olha, você está indo para Belém, então está errado. Esse é o seu posicionamento. Então, tinha o conhecimento de uma pessoa que foi colocado antes ali, e essa pessoa não estava vendo o jogo de ninguém, não estava preocupado se estava com febre ou não. Era um conhecimento armazenado anteriormente que estava auxiliando uma outra pessoa, o homem, naquele momento. E auxiliaria a evitar, talvez, o desastre. Exato. Eu perguntaria ao Carlos José, do ponto de vista da ampliação de usos, o que a gente poderia considerar hoje como inteligência artificial? Quer dizer, qual é a gama de atuações que são consideradas como inteligência artificial? A pergunta é muito interessante porque a minha especialidade está na ligação entre inteligência artificial e seus usos no desenvolvimento de software em geral. Desenvolvimento de software em geral é feito hoje por uma outra disciplina, que é chamada engenharia de software, que é a aplicação do conhecimento científico ao processo de concepção, desenvolvimento, manutenção, etc., de um software aqui entendido como um programa de computador de porte considerável, ao longo do seu ciclo de vida.
Essa disciplina, o conhecimento científico que essa disciplina usa, durante muitos anos, é uma disciplina recente que data de 1970, ela até início dos anos 80, ela não se utilizava da quantidade de resultados acumulados na área de inteligência artificial. Foi necessário um projeto revolucionário na área de tecnologia, chamado o projeto japonês de quinta geração, que visava produzir um computador com enorme nível de paralelismo e com um nível de inteligência sem precedentes, para fazer com que pesquisadores nas duas disciplinas, na disciplina de engenharia de software e na disciplina de inteligência artificial, se aproximassem. Com essa aproximação, hoje em dia, técnicas consagradas na área de inteligência artificial, a possibilidade de fazer inferências dentro de um programa, de deduzir coisas, de simular coisas como percepção, como aprendizagem, cada vez mais estão sendo transportados para aplicações de computadores cotidianas. Quer dizer, então, em todo o espectro de aplicação de computadores que são comandados por software, e o software hoje chega a ser responsável por 90% do custo de uma aplicação de computador. Então, todos esses softwares se beneficiam da inteligência artificial de diversas maneiras. De certa maneira, o que você está colocando me parece que tem coerência com o que, num programa, até certo ponto recente, que nós fizemos sobre supercomputador, o Cláudio Amorim da COP colocava que a questão não era tanto criar um computador em paralelo ou supercomputador, mas essencialmente o investimento de programar. Isso. É mais ou menos isso. Quer dizer, a dificuldade de conseguir fazer da elaboração do cérebro humano essa super máquina que faça com que o computador seja, no mínimo, um pouco mais inteligente. Exatamente. Dentro dessa questão do tipo de funcionamento, Odotes, a lógica mesmo. Outro dia eu estava lá, até certo ponto, alucinado com um filho num brinquedinho daqueles, né, de computação, que fazia o diabo. Era como se fosse um flipper, a bolinha para cá. Quer dizer, aparentemente não há uma lógica na medida em que a gente está dando aquela pancada, a força vai fazer. A gente fica, enquanto espectador, usuário mesmo dessa máquina, ao prazer do que a máquina está fazendo e que nos obriga a interatuar com ela. Quer dizer, essa questão da linguagem do computador, que lógica tem, né, dentro da... É bom nós fazermos uma distinção entre a linguagem usada, né, que é nosso objetivo em inteligência artificial, é tornar cada vez mais amigável a interação do homem com a máquina. E, se possível, os indivíduos não precisarem de um treinamento em nenhuma das linguagens para poder se comunicar com a máquina. Ele pudesse usar a sua própria linguagem. Esse é o aspecto da linguagem. Ou seja, a interação, até através de um jogo, ou fosse uma interação em que o indivíduo não precisasse ter conhecimento de como a máquina opera, nem o que está na máquina. Isso é um lado. Não fosse um especialista em operação. E ele não precisa conhecer nada de linguagem de programação, ele operaria com a máquina em termos como nós estamos conversando aqui. Isso ainda está um pouco afastado. A parte de processamento de linguagem natural é uma das partes mais difíceis de inteligência artificial, e a comunicação homem-máquina, ela envolve conhecimentos interdisciplinares. Nós precisamos de pedagogos, linguistas, psicólogos para essa parte. Existem outros, mas respondendo a você sobre a lógica, existem duas lógicas aí envolvidas. Uma é lógica no sentido de que raciocínio ou que estratégia é usada com algum raciocínio para o desenvolvimento desse jogo. Isso é uma lógica. Outra coisa é o estudo da lógica como ferramenta para desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Aí existem também objeções quanto ao uso irrestrito da lógica, uma vez que o ser humano, quando opera nos seus níveis mentais, ele não usa só lógica, ele não usa só o raciocínio dedutivo, que certamente deve estar embutido nesse jogo. Mas ele também usa o raciocínio indutivo e mesmo muito de raciocínio analógico. Uma das coisas muito difíceis... Falar na própria emoção. Mas uma das coisas muito difíceis é captar o senso comum, para que a gente possa simular o comportamento humano na solução de um problema. Quer dizer, aí que a inteligência artificial tem um avanço incrível, porque ela procura captar
quais são as heurísticas do ser humano, que aí não tem nada a ver com lógica, vamos dizer assim, na solução de problemas. Então é bom deixar claro... Uma média, uma tendência. Nós que estudamos lógica, às vezes ficamos um pouco chocados com o pessoal de engenharia de software, quando eles falam na lógica do programa, né? Aí é muito mais na coerência do programa, na semântica do programa. Já não se fala mais em engenharia de software, já foram suficientemente inoculados. Já, mas eles falam a lógica do jogo também é nesse mesmo sentido, não é que haja obrigatoriamente por trás alguma lógica, tá? Já que a Dodge colocou essa questão do raciocínio humano vinculado com a máquina, eu colocaria para Emanuel exatamente como que a gente poderia distinguir, né, os sistemas inteligentes que temos aí a respeito dessa proximidade com o ser humano. Deixa eu fazer aqui uma correção, que no início eu estava já com uma intimidade do Emanuel do início do programa. Esqueci de dizer, apenas vocês viram na letrinha, que o Emanuel é da coordenação de pós-graduação em informática do Instituto Militar de Engenharia. E até uma das coisas que eu embuto um pouco na pergunta, para complicar um pouco, é que a própria evolução militar, digamos assim, tem muito a ver também com essa questão da inteligência artificial, né? Foguetes que seguem calor, que são orientados, a aplicação na área militar é muito grande, inclusive a inteligência artificial se desenvolveu bem nos Estados Unidos, porque o Departamento de Defesa financiou praticamente do ano de 70 a 80 tudo nos Estados Unidos em inteligência artificial. Eles agora até diminuíram um pouco, eles já têm algumas ferramentas que eles usam. Várias máquinas são automatizadas com programas de inteligência artificial. Eu queria só... vamos àquela questão do funcionamento. A Doris então falou uma parte interessante, que ela falou heurística, né? Então, quer dizer, quando você vai resolver um problema, você pode resolver o problema vendo todos os casos possíveis, como se você fosse jogar xadrez. Existe uma possibilidade, você está com 10 lances, você estuda 10 lances para frente, o outro 10 lances, tudo que pode acontecer dentro de uma partida de xadrez, tem um número que não dá para falar aqui, de tão grande o número de possibilidades. Então, como é que você faz um programa no computador que jogue xadrez? Quer dizer, você tem que usar heurísticas. E o que é heurística? Eles são atalhos para você resolver o problema. Então, você pode resolver um problema de jogo de xadrez, por exemplo, só programando a defesa do centro do tabuleiro, esquecendo as laterais. Isso é uma heurística. Isso você já diminuiu de trilhões de jogadas a milhares de jogadas. Você pode usar uma outra heurística, que é defender o rei e defender o centro do tabuleiro. Isso aí, com essas duas heurísticas, dois métodos de resolver o problema de jogar xadrez, você pode programar o computador. Então, você não está programando o computador de todas as possibilidades possíveis, e sim você está colocando estratégias que o homem tem para resolver o problema, que é aquele sentimento que ele tem de como eu vou resolver esse problema. Tudo eu não posso, não dá aqui, eu não vou guardar, mas eu tenho uma heurística para resolver, eu tenho uma estratégia. Então, isso que a gente representa no computador, que a gente chama que é um programa inteligente. É um programa que representa um raciocínio inteligente do homem. Quer dizer, que está copiando, de certa forma... como o homem resolveria o problema. E o computador tem, na sua formação de hardware, quer dizer, a máquina em si, ele acompanha, digamos, o processamento da inteligência comum do homem ou não? Não, a inteligência artificial, ela não vai mais longe ainda pelas máquinas. As máquinas não são boas para elas. Quer dizer, hoje já estamos construindo máquinas paralelas, máquina distribuída, que é uma máquina adequada para a inteligência artificial. Qualquer máquina que existe normalmente, em bancos, o PC, etc., são máquinas sequenciais. São máquinas que fazem uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. E como é que você vai... O homem não é assim. O homem funciona em paralelo. Eu olho para você, eu vejo tudo em paralelo. Todos os meus neurônios estão funcionando para responder alguma coisa, qual é o teu nome, etc. Seja, e a máquina... som da voz, a imagem, tudo está tudo em paralelo. Eu não vejo primeiro como é seu cabelo, como é o seu nariz, para depois falar o seu nome. Eu vejo tudo e respondo. Então, essa precisa dessa máquina ainda que não tem, quer dizer, está sendo feita nesse momento. Mas o que a gente consegue fazer, a gente faz nesses computadores sequenciais. São computadores que... nasceram em 44. De cálculos enormes. Eles foram feitos para fazer cálculos numéricos. Uma coisa interessante. Inteligência artificial, ela não trata com cálculo numérico. Ela trata com coisas simbólicas. Quer dizer, esse negócio, faz calor, então vai chover. Isso é uma coisa simbólica, não é um número. Se você quiser fazer número, calcular número, você tem que usar outra linguagem e não precisa usar inteligência artificial. Bem, nesse ponto eu iria voltar, então, ao Carlos.
para ver o procedimento. De máquina ainda está limitado. Agora, a grande dificuldade está no procedimento do homem programar essa máquina, que ainda é limitada. A que ponto nós já chegamos? Quer dizer, se a gente tivesse que representar, especialmente para quem está em casa, ainda não tem um quadro completo, afinal de contas, o que é essa inteligência? O Emanuel citou alguns exemplos. Do avião, nós citamos o exemplo do prédio capaz de regular a sua temperatura interna de acordo com a externa, economizando energia. Que outros exemplos de programas avançados nós poderíamos dar para entendimento do espectador? Ok, eu queria retomar um pouco da linha de raciocínio que eu usei antes, para ilustrar o seguinte, que o maior impacto da inteligência artificial no processo de produção de software em geral foi a transferência de aspectos do método da inteligência artificial no desenvolvimento desses programas. Até muito recentemente, e ainda a prática corrente é quase toda assim, quando se programa um computador, procura-se, através de uma sequência de passos exatos, quer dizer, omitindo a heurística, buscar uma solução exata, algorítmica, para o problema. A filosofia de trabalho da inteligência artificial, que sempre trabalhou com problemas muito difíceis, foi tratar problemas complexos, o Manuel falou do xadrez e outros, tentando mapear o espaço de soluções do problema e encontrando um método, quer dizer, usando um método de busca instruído por conhecimento expresso na forma de heurística sobre como resolver problema naquele domínio. Esse tipo de coisa está sendo transportada hoje para, por exemplo, o processo de mecanizar o desenvolvimento de software. Desenvolver software é uma atividade muito complexa e hoje em dia extremamente custosa. Há déficits estimados em 1 milhão de especialistas nos Estados Unidos, 600 mil no Japão, e a ânsia por construir ambientes ou ferramentas para mecanizar o processo de desenvolvimento de software é muito grande. Para isso, a inteligência artificial, esse é um exemplo de onde a inteligência artificial tem dado uma assistência extremamente importante à área de engenharia de software, porque fazer um software complexo é em si um problema mal estruturado, do tipo daqueles que a inteligência artificial vinha tratando há muito tempo. E então essa fábrica ou máquina de fazer software, que é também um software, tem sido modelada com inspiração em métodos da inteligência artificial. Por exemplo, um método associado a uma fase do desenvolvimento de software, eu posso ter embutido nesse ambiente um especialista, um sistema especialista em aplicar o método. Então, o desenvolvedor está sendo assistido por um engenheiro virtual que está incorporado ao ambiente, que não está do lado dele fisicamente. Que não está do lado dele e que lhe dá assistência no processo de desenvolvimento de software. Então, que tem acumuladas informações relativas àquele procedimento, exatamente, de maneira a que haja um cotejamento da ação de quem está criando. Isso. Um outro aspecto interessante é, também de aplicações práticas, a Doris falou interface homem-máquina, são as interfaces amigáveis, interfaces inteligentes em vários sentidos. Eu, por exemplo, posso estar interessado em reconhecer o plano de um usuário que está tentando resolver um problema utilizando um programa. E, ao reconhecer esse plano, interativamente com o usuário, eu posso perguntar se era aquilo mesmo que ele queria fazer. Eu aqui, entendendo-se o programa. E propor um plano de solução que seja mais adequado. Então, aqui eu tenho, digamos, a programação, o software, olhando por cima, a metáfora que ele está olhando por cima do ombro do usuário e dando assistência a ele no processo de resolver problemas, ou seja, não através do computador. Só a ele toda o poder de decisão para trafegar o problema dele. Quer dizer, não é tanto o poder de decisão, é tentar dar a mão a ele e fazer com que ele, um usuário, mesmo digamos, modesto, iniciante numa determinada área, possa conseguir resultados razoavelmente, chegar a resultados complexos com assistência do mesmo software. Tá, deixa eu aproveitar o seu exemplo e colocar uma questão agora filosófica. Sr. Doris, já está aproveitando o próprio nome da lógica, filosofia e teoria da ciência. De certa maneira, quer dizer, esse posicionamento do indivíduo, nesse caso,
colocado agora pelo Carlos Luceno, levaria ele a ficar, de certa maneira, poderíamos dizer que, entre aspas, num domínio da máquina, né? Porque, de certa maneira, essa máquina o está orientando, está sendo o pai grande dele no trabalho. Isso não traria um certo problema de posicionamento do indivíduo no uso com a máquina, não? Eu penso que não. O Emanuel colocou muito bem no princípio. A inteligência artificial é uma tecnologia. Ela não veio, de certa maneira, para substituir o homem, mas para auxiliar o homem em certas tarefas. Eu acho que a inteligência artificial vai, inclusive, auxiliar o homem em tarefas que não são tão agradáveis para o ser humano. Mas não que ela vá substituir. E quanto à questão filosófica que você quer colocar, embora eu não seja um filósofo, né? Minha área não é filosofia. Mas é uma lógica. Mas a questão é uma questão que tem sido muito discutida, né? Se a máquina não se tornará tão poderosa com esses mecanismos de inteligência artificial que ela possa, de certa maneira, destruir o homem. É claro que isso é muito menos culpa, talvez, da inteligência artificial, e eu vou agora também colocar uma questão, do que mais da engenharia de software, né? Um programa, realmente, um programa muito complexo e um programa que possa levar a uma destruição, o problema da correção ou não, que o Carlos Luceno é um especialista, é um problema sério dentro de engenharia. Ou seja, a ética, no caso, seria do programador. Sim. Exatamente. Eu não quero passar o problema para ele, mas a inteligência artificial, ela não pretende absolutamente criar monstros, né? Que venham, de certa maneira, destruir o homem. Pelo contrário, ela quer tornar os programas mais inteligentes para que possam auxiliar o homem na execução da sua tarefa. E um exemplo muito bom é o exemplo dos sistemas de aprendizado humano, que usam inteligência artificial. E eles têm ajudado, assim, de uma forma muito contundente, vamos até assim dizer, o problema do ensino de crianças, principalmente crianças deficientes, ou seja, o deficiente auditivo, o deficiente visual. E existem técnicas de inteligência artificial que permitem, então, que a criança tem um aprendizado mais rápido e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Certo. Tá? O Carlos queria até falar sobre essa questão que foi colocada como responsabilidade da programação. Eu vou chegar nela. Antes eu queria me penitenciar por duas expressões, mas eu acho que foi conveniente tê-las usado. A história de olhar por cima do ombro, levar pelas mãos, foram coisas que eu disse, com relação a interfaces inteligentes. E depois a Doris chamou a atenção ao fato de que o computador substituindo, a inteligência artificial auxiliando o especialista humano em tarefas que são inconvenientes. Veja, nesse caso, o usuário seria pouco competente em usar um programa. Não significa que ele seja pouco competente para resolver problemas na área em que atua o programa. E a tarefa inconveniente que essa interface inteligente que eu estava mencionando seria a inconveniência de ler um enorme manual de centenas e centenas de páginas para ser capaz de operar uma técnica particular, quer dizer, uma tecnologia que vai dar apoio ao seu conhecimento para resolver um determinado problema. Então, eu queria associar as duas coisas, e lhe inspirou a pergunta e a resposta. Agora sim, um problema muito sério na área de engenharia de software é o problema da correção de problemas. Quer dizer, o software é um produto lógico e tem engenharia de software é uma engenharia de produtos lógicos. O software não desgasta como um produto físico. Então a gente tem que medir confiabilidade em termos abstratos, em termos de correção, tolerância a falhas. Correção é a medida em que ele satisfaz uma especificação. E esse problema é um problema complicado. Eu venho exatamente dessa área que se costuma chamar de programação automática, que é o problema de, dado uma especificação rigorosa, formal, matemática, o que se espera que um programa venha fazer, a gente tentar deduzir automaticamente que programa é esse que implementa essa especificação. Agora, quando a gente trabalha com softwares de milhões de linhas de código escritos numa determinada linguagem, como mais de centenas de milhões, como os que se propõem, por exemplo, no programa Guerra das Estrelas, nós estamos lidando com questões delicadíssimas, porque nós estamos longe de controlar a complexidade da tecnologia de fazer isso.
há críticos ferozes nos Estados Unidos ao programa porque o chamam de um programa suicida. Quer dizer, nós não temos e não temos ou seja, ao no apertar futuro... um botão, ele detona o procedimento. Exatamente. Sem mais controle. Exatamente. Quer dizer, imaginar que no futuro previsível a gente vai conseguir dominar a tecnologia de provar corretos esses programas é excesso de otimismo que alguns críticos muito loquazes vêm discutindo. Esse ponto nos leva a uma questão, e talvez o Emanuel possa nos ajudar bem nisso, até por essas proximidades que ele tem com a aplicação militar, com esse conhecimento. A própria energia nuclear nos remonta a isso, a utilização pacífica da energia nuclear, embora com todo o seu risco. Para não dar eletricidade, etc., mas pode ser. Pode ser a bomba atômica também. De certa forma, passa por aí também a questão da inteligência artificial, né? Mas eu vejo o lado positivo mesmo da aplicação militar. Vou citar outro caso, daquele navio americano que bombardeou um avião civil, né, naquele local. E existe sistemas de inteligência artificial que você pode detectar se o avião é militar ou não. E aquele navio não tinha esse sistema. Quer dizer, se ele tivesse, ele podia detectar isso. A gente está trabalhando em sistema de reconhecimento de imagem, aí já aplicando redes neurais, mas inteligência artificial também, nessa parte de guerra eletrônica. Ele pode saber se o avião é inimigo ou não. Quer dizer, aquele avião era um avião de passageiro, então ele não precisaria usar essa tecnologia que aqueles americanos naquela época lá usaram. Então a inteligência artificial poderia ser usada para ajudar numa decisão. Quer dizer, em caso de guerra, sim, mas ali não era guerra. Eles alegaram que estavam estourando um avião que era um avião militar, e não era o avião. Quer dizer, eles falaram, a gente não sabia, né? Deram aquela desculpa. Então você pode usar isso. O Carlos já falou, quer dizer, do que a gente está falando aqui, da parte de, quer dizer, os militares, quer dizer, no Brasil não se usa muito inteligência artificial ainda a gente está formando gente lá no IME, formando oficiais, formando civis, e esses militares estão indo agora para o Centro Tecnológico do Exército, e aí sim que eles vão poder usar essa tecnologia. Deixa eu aproveitar, como nós estamos assim já em cima da hora, em termos do prazo para encerrar, que você fechasse esse nosso programa já com um quadro dessa situação, então, no Brasil. O que é que nós já temos hoje? Nós estamos atrasados, adiantados, temos muitos profissionais, poucos, carência. Como é que podíamos resumir isso? Olha só, nós temos bastante gente hoje trabalhando em inteligência artificial, né? Qualquer universidade tem um grupo de inteligência artificial trabalhando. Essa é uma pesquisa que as pessoas acreditam nela. Quer dizer, eu estou trabalhando quase há 20 anos nisso. E a coisa mais interessante é que eu trabalhava nisso, o pessoal achava que era maluco, mas hoje estão pagando, quer dizer, é muito bom, né? Os bancos estão aplicando inteligência artificial, isso eu queria, quer dizer, o banco é uma organização que ele só coloca dinheiro se tem retorno. Se eles estão aplicando inteligência artificial é porque tem retorno. Automaticamente vai crescer o mercado. Vai crescer o mercado. Eles estão usando isso, por exemplo, para selecionar se dão empréstimo a grandes empresas ou não. Quer dizer, eu mesmo trabalho em sistemas que fazem esse tipo de coisa. Então, o Banco do Brasil está trabalhando, o Unibanco está trabalhando, o Banco Econômico está trabalhando, os grandes bancos, quer dizer, Fininvest está trabalhando, o Bradesco está trabalhando. Então, se eles estão usando essa tecnologia, é que eles descobriram que isso traz um retorno prático. Isso é uma coisa interessante porque a inteligência artificial só saiu da universidade, mais ou menos em 81, porque começou a vender. É uma coisa interessante. Antes se fazia na universidade, se estudava, fazia-se pesquisa, usava em aplicação militar, mas depois que começou a vender, aí saiu para a rua. Essa foi a... Eu vou ter que encerrar, porque o nosso tempo nisso ainda não conseguimos nenhuma programação, nenhuma máquina que não dê conta para resolver. Agradeço a presença de vocês, deixo à disposição dos espectadores a Caixa Postal 3916 para qualquer sugestão. Esperamos que pelo menos tenham aqui saído um pouco de luz para essa questão do que é a inteligência artificial. Portanto, até a semana que vem.